Existe um clamor entalado aí dentro do seu peito, que angustia seu coração, que aperta você e que chega uma hora da sua vida que realmente você tem que parar tudo e chorar e colocar para fora aquilo que lhe machuca, aquilo que lhe fere, aquilo que lhe angustia, aquilo que você carrega 10, 15, 20 anos. Chega uma hora que tudo isso vem à tona. E muitas vezes a gente não consegue suportar esse processo onde nossas emoções, onde nossos traumas, onde nossas dores e os nossos medos são colocados para fora do nosso coração por meio do Espírito Santo. Esse processo de cura interior que Deus faz na nossa vida é tremendo. Quantas vezes Deus já fez isso comigo? Onde feridas e mágoas lá do meu passado, Deus pegou e trouxe à tona como um tsunami que vem contra você para curar o seu presente. É muito bom quando você permite que o Espírito Santo lhe cure. Quando você permite chorar a dor, chorar o luto, chorar a mágoa, chorar o ressentimento. Esse processo de choro, esse processo de lamento, esse processo de clamar é o que traz a cura para o nosso coração. Isso é muito forte. Pastor, por que você está falando disso? Nos capítulos que nós vamos comentar hoje, ele culmina no capítulo 45. Capítulo 43, capítulo 44, fala somente da narrativa que José faz para se dar a conhecer aos seus irmãos. Então, primeiro você viu que José segura Simeão e diz: eu só solto Simeão quando eu ver Benjamim. Ele queria ver o irmão que ainda era tão pequeno quando ele foi expulso da presença dos seus irmãos, vendido para o Egito. Ele retém Simeão, algema Simeão, os irmãos vão para lá, tem todo um processo, Judá jura, Rúben jura que Benjamim vai voltar com vida, mas Jacó está irremediável, porque ele está totalmente desconsolado, porque um filho dele já foi perdido, que foi José. Ele disse: José se foi, Simeão se foi, agora Benjamim, vocês jamais vão tomar esse filho de mim. Conversa vai, conversa vem, Jacó cede. Judá promete que vai trazer Benjamim de volta, junto com todos os outros irmãos que atestam essa promessa. Quando chega lá, é um misto de emoções. José não queria se dar a conhecer ainda por completo aos seus irmãos, então ele se escondia várias vezes para chorar, e conversa vai, conversa vem, ele prepara um banquete. E nesse banquete, a porção de Benjamim, e por que você pergunta, pastor, por que ele tem esse carinho tanto, todo esse carinho por Benjamim? Porque Benjamim era o único filho que era da mesma mãe. Os outros eram só por parte de pai. Então ele era o único filho que era filho de Raquel, que Raquel morreu no parto de Benjamim. Então era a última lembrança que José tinha de sua mãe. Olha que coisa forte. Acontece que quando eles vão regressar do Egito, solta Simeão, José esconde um copo dentro da bagagem de Benjamim. Quando José esconde um copo dentro da bagagem de Benjamim, um dos servos de José estão regressando. Tem o banquete, eles compram mais comida, estão voltando, tudo numa boa. José de propósito esconde um copo, uma taça, na bagagem de Benjamim. Quando no caminho que eles estão regressando, os servos de José surpreendem, meu irmão, acontece uma confusão gigantesca. José ameaça prender Benjamim. E aqui é a hora que Judá se aproxima, chorando, clamando, pedindo misericórdia e se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim. Olha só que coisa interessante. Olha, no verso 22, eu estou lendo já o capítulo 44, diz: respondemos ao meu senhor, o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então, meu senhor, disse a este servo: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Falando da preocupação de Jacó. Jacó tinha dito para eles que se vocês não trouxerem Benjamim, nunca mais vocês vão ver o meu rosto. No final do texto, no momento em que vai ter o clímax, aqui Judá se oferece para ficar no lugar do seu irmão. Olha só, Judá, que lá atrás tinha sido o pivô da venda de José, agora Judá aqui volta e diz: não,
fique comigo. Eles confessam o pecado, né? Eles confessam a história de José. Então, é muita emoção. No meio dessa conversa, eles dizem que tudo o que está acontecendo é Deus visitando e os punindo por terem vendido o irmão. Imagina tudo isso voltando à tona no coração de José. Eles vendo os irmãos desesperados, eles confessando o pecado, Judá se oferecendo para ficar no lugar do seu irmão. E no capítulo 45, José desaba. E o foco deste devocional de hoje, dessa mensagem de hoje é: permita que o Espírito Santo cure você de dentro para fora. Quando você deixa que o Espírito Santo pegue esse amontoado de coisas que está dentro de você e coloca para fora, você inicia um processo de cura e de restauração. Como assim, pastor Gabriel? Eu não estou entendendo. Sabe, tudo aquilo que lhe feriu, tudo aquilo que lhe magoou, tudo aquilo que lhe entristeceu, às vezes que você chorou escondido pelos cantos, como foi o caso de José. Às vezes que você segurou o choro, às vezes que você pensou em desistir, às vezes que você pensou dar fim à sua própria vida, às vezes que você se sentiu rejeitado, às vezes que você se sentiu desamparado. A rejeição pela família, a rejeição no casamento, a rejeição no ambiente de trabalho, tudo isso vai criando feridas gigantescas em nosso coração, que Deus é tão bom que mesmo Ele não causando nenhuma dessas feridas, Ele diz: eu te curo. Eu não sou a causa da sua doença. Às vezes, Satanás quer fazer com que a gente fique com raiva de Deus e diz: sua vida foi muito sofrida. Como é que Deus é um Deus tão bom se você teve uma vida tão sofrida? Como é que Deus é um Deus tão maravilhoso se você está vivendo o que você está vivendo? Isso é uma grande estratégia do inimigo para te afastar da cura, para te afastar do perdão, para te afastar da restauração. Às vezes a gente fica culpando Deus pelas muitas consequências que nós vivemos do pecado, e aí no lugar de ter restauração, a gente recebe condenação e maldição. Mas hoje nesse vídeo eu quero dizer para você: faça como José. No capítulo 45, José levantou a sua voz e chorou. E foi um choro tão grande que toda a casa de Faraó e o palácio, todos ouviram. Foi o maior clamor de sua vida. Imagina quantas lágrimas estavam entaladas no coração de José. Era ele chorando e o Espírito Santo curando. O salmista diz que Deus envia um anjo com um odre para recolher cada lágrima que os servos dele choram aqui na terra. Eu, Gabriel, não sei por quais circunstâncias você tem chorado, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está recebendo o seu choro e vai transformar o seu choro em alegria. Receba essa palavra no seu coração: Deus vai transformar toda tristeza em alegria. Comenta aqui embaixo: Deus vai transformar toda tristeza em alegria. Esse capítulo 45 é a redenção de José e dos seus irmãos. José reconhece que tudo o que ele passou foi a mão de Deus trabalhando na vida dele. Logo após chorar, logo após clamar, colocar realmente para fora toda a mágoa, toda a culpa, toda a intriga, todo o ódio que ele sentiu no coração dos seus irmãos, que até então estava refletindo nas suas atitudes. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que José fez isso? Por que enganou o irmão? Por que algemou o outro? Por que tramou tudo isso? Ele ainda estava com o coração magoado. Ele ainda estava com o coração ressentido. E por razão. Não podemos julgar a José. Qualquer um de nós não teria tanta paciência e misericórdia. Mas José, aqui no capítulo 45, ele diz: chega. Chega de carregar essa culpa. Chega de carregar essa mágoa. Chega de carregar essa lágrima. Vou colocar tudo para fora. É forte, né, irmão? Marta chorou. Marta reclamou aos pés de Jesus. Maria chorou aos pés de Jesus. Teve uma mulher que chorou aos pés do Mestre e enxugou os seus pés com seus cabelos. Quem é você? O crente que chora na presença de Deus encontra consolo. E quanto mais você chora, mais o Espírito Santo vai consolando você. Um dos mistérios do Espírito é que ele é
Consolador. Ele consola você de toda dor, de toda aflição, de toda tristeza que você tem passado. Deus tem consolo para a sua vida. Pastor, é difícil, eu sei que é. Mas com Deus, você consegue suportar o processo. E você vence o processo. É maravilhoso no capítulo 45, quando José diz assim, olha, palavras de José. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente da terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Olha o que Deus faz. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento, Deus transforma em testemunho. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, Deus vai transformar em testemunho. Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando de ouvir essa palavra. Tem uma pessoa na sua família que precisa ouvir isso, que ela pode chorar. Uma pessoa na sua igreja que precisa ouvir isso, que ela pode clamar, porque toda tristeza, Papai do céu vai transformar em alegria. Se inscreva aqui embaixo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.